Visão Geral hoje com o doutor Ricardo Quiminazzi, estamos de volta aqui e esse é o último bloco, né? Vamos tentar aqui fazer o máximo possível de perguntas, pedir pro doutor dar uma enxugada assim nas respostas. Primeiro a Nelly Bom aqui me passa um recadinho perguntando, a Nelly Bom que é de Campinas, ela está perguntando qual que é na lista aí das reclamações, quem é que está liderando hoje? O PROCON, quem tiver curiosidade, pode entrar no site do PROCON de Campinas e olhar, tem sempre o ranking do mês anterior, né? A gente faz o fechamento do ranking do mês anterior e publica. Lideram as teles, né? As telefonias, agora são grandes agora conglomerados, né? Porque é tele, é internet, agora tem canal de TV também. Depois tem um grande operador aí de vendas via internet que separa o primeiro grupo de teles dos bancos. São os campeões aí nossos de reclamações. Doutor Ricardo, o PROCON, e até por força da tecnologia, hoje ele tem o PROCON online, né? Que a pessoa online faz tudo aí online. Mas quando ele está presente, estar na frente lá da pessoa do PROCON e tal, isso tem mais peso? Normalmente a gente nota que é difícil, mais do que estar diante do sujeito do PROCON, nas audiências, por exemplo, é difícil falar não olhando no olho do consumidor, verdade, né? Verdade. É muito difícil. Então a gente percebe isso. E realmente a gente percebe também que existe um grande respeito pelo PROCON. Então quando a reclamação chega ao PROCON, normalmente o fornecedor já percebe que o consumidor já esgotou a paciência, já esgotou as suas alternativas. Então tem um certo peso realmente quando há a intervenção do PROCON nas reclamações. Muito bem. E nessas reclamações contra as teles e tal, o PROCON também tem um índice de solução muito grande. Em torno de 95%. 95%. E em quanto tempo? Eu faço uma reclamação hoje no PROCON, em quanto tempo eu vou ter uma solução? Entre 60, no máximo 90 dias. Nós estamos agendando as audiências de conciliação para esse período, entre 60 e 90 dias da reclamação. Levando em consideração que a reclamação, quando é feita, ela é emitida já para as empresas que estão cadastradas no nosso sistema, que é a grande maioria, ela já é emitida na hora por e-mail para a ouvidoria da empresa. Então, e também nos atendimentos presenciais é feita uma ligação que a gente chama de ligação em tempo de atendimento. Então, quando o consumidor senta presencialmente na frente do consumidor, já é feita uma ligação naquele momento que pode ser resolvida na hora e depois é disparado um e-mail para que isso seja respondido num curto prazo de tempo. Então, para ter uma multa, para ter uma finalização, nós estamos falando alguma coisa entre 60 e 90 dias. E o Inmetro? O Inmetro que regulamenta tantas coisas, né? O Inmetro é um aliado do PROCON? É um aliado do PROCON. Quando existem algumas questões que o PROCON não se mete, na verdade, a gente a gente pode fazer operações conjuntas com o Inmetro e a gente acaba sendo parceiro deles em algumas operações, porque realmente não é um órgão que é concorrente nosso, muito pelo contrário, é complementar. Olha, tem uma pergunta interessante aqui. A inversão do ônus da prova, garantida pelas leis de direito ao consumidor, em alguns casos, isso pode prejudicar o fornecedor? Porque, de repente, como o ônus da prova fica para o fornecedor, às vezes fica difícil para ele. Na verdade, o que se leva em consideração, a inversão do ônus da prova foi criada porque se parte do princípio que o consumidor está sempre numa posição um pouco mais fragilizada. O fornecedor tem do lado dele, muitas vezes, as gravações, ele tem os treinamentos, ele tem uma estrutura por trás dele muito maior. Então isso acaba gerando uma certa presunção em favor do consumidor. Mas insisto, o PROCON é bastante criterioso na análise das reclamações. Então o fornecedor pode ficar bastante sossegado que eventuais abusos, que são muito raros, é muito raro ter um abuso por parte do consumidor, são levados em consideração. O PROCON, por ser um órgão municipal, né? Ele é mantido pela prefeitura, é mantido pelo poder municipal. E ele atua também contra o poder em caso do consumidor se sentir lesado, ele vai contra o poder. Não exatamente, porque algumas relações do governo com o cidadão não são relações de consumo. Então, casos, por exemplo, de concessionárias, por exemplo, que é o caso das teles, por exemplo, é um serviço que o governo passou para a tele, o PROCON atua. Caso de energia elétrica, CPFL, hoje aqui na região de Campinas, por exemplo. Sanasa, por exemplo. Também. Agora... Deixa eu dar um testemunho aqui. Eu
Eu algumas vezes precisei da Sanasa para acertar determinados valores em contas por conta de vazamento ou da minha casa ou de repente na rua e tal, enfim, sempre fui muito bem atendidos, foram prontos em atender e eu tenho muito boas informações a respeito do atendimento da Sanasa. Os concessionários, assim, via de regra, o PROCON fiscaliza. Os serviços que não são uma relação de consumo, aí nós precisamos ver de que órgão do governo que nós estamos falando. Algumas relações com o governo não são relações de consumo. E aí realmente o PROCON não tem o que fazer com relação a isso. Hoje é inimaginável se viver sem o PROCON? Hoje é muito difícil não ter. O objetivo, a gente fala, né? O sonho, né? É o dia que não for necessário mais os PROCONs no Brasil. Nós vemos hoje no exterior, assim, quem tem experiência de fazer compras no exterior, quem já viu algumas compras no exterior, sabe que os países da Europa, os próprios Estados Unidos, eles têm uma relação muito interessante com o consumidor, né? Eles têm uma relação um pouco diferente do que nós temos hoje. Então, hoje ainda é necessário o PROCON em alguns momentos para mediar essas dúvidas que geram entre consumidor e fornecedor. Mas o objetivo é a gente chegar num dia e o PROCON tem programas de educação para o consumidor, para o próprio fornecedor, justamente visando isso. A ideia nossa é um dia que o PROCON fique tão pequenininho que não seja mais necessário para mediar esses problemas. Então, Ricardo, falta ética para o fornecedor? Olha, muitas vezes não falta ética, falta conhecimento. É muito comum nós recebemos alguns fornecedores que desconhecem a lei, desconhecem regras básicas do Código de Direito do Consumidor. Então a gente nota que a grande maioria hoje não é por má fé. Você tem dois problemas. Você tem hoje alguns fornecedores que têm um grande volume de consumidores, isso no volume eles acabam se atrapalhando, e você tem alguns fornecedores que por desconhecimento acabam cometendo algumas infrações. O freguês nem sempre tem razão, né? Ou sempre tem. Para o fornecedor. O freguês sempre tem que ter razão. Para o fornecedor sempre tem que ter razão. O Código de Defesa do Consumidor diz que o freguês sempre tem razão. E assim, a gente acha que até por uma questão, claro, dentro de um princípio, a gente sempre prega isso. Existe uma lealdade na relação, uma boa-fé na relação. Havendo lealdade e boa-fé com o consumidor, é para o fornecedor não ter problema com ele, né? Com certeza. Doutor Ricardo, fiquei muito feliz em recebê-lo aqui, foi um enorme prazer, viu? Muito obrigado, muita satisfação estar aqui hoje, obrigado pelo convite. Muito bem, meus amigos, eu conversei aqui com o doutor Ricardo Quiminazzo, que é diretor do PROCON Campinas. Muita coisa a gente ficou sabendo, com toda certeza, muita coisa foi esclarecida. E você que nos acompanha, você tem o privilégio de poder assistir ao vivo ou a reprise do programa às 9 horas da noite, aqui na Rede Família. Não deixe de acessar o site redefamilia.com.br. Com o site, pelo site, você, além de navegar e conhecer toda a nossa programação, você também pode assistir ao vivo o programa Visão Geral e todos os programas aqui da Rede Família, tá bom? Olha, a semana tá começando, hein? Vamos lá, com muita força. Saúde, paz, alegria e muita sorte, gente. Bora, doutor? Vamos lá. Muito bom.